Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Matuto e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Selic. A Selic cai pela terceira vez seguida. Taxa básica de juros cai de 12,75% para 12,25% ao ano. Aqui a informação, né, desses sites, né? Observa aqui na tela que tem aqui o gráfico, né, da evolução da taxa de Selic, né, por ano, isso nos últimos 12 meses. Ela se estabeleceu aqui, ela fez um gráfico, né, uma linha, e depois ela começou a cair. A tendência, a tendência é que essa taxa caia cada vez mais, conforme for passando os tempos, né, os anos, meses, na verdade, né, ela vai cair cada vez mais. E como ficam os fundos imobiliários? Na minha visão, na minha opinião, o pessoal, né, os investidores que têm dinheiro aplicado, investido nesse tipo de mercado, né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, poupança, renda fixa, né? Provavelmente eles irão tirar os seus investimentos daqui desse tipo de investimento e vão querer alocar, né? Vão querer investir em ações, fundos imobiliários e assim por diante. Na minha visão, eu poderia muito bem pegar esse valor aqui, esse montante, e ter colocado na renda fixa. Daria muito mais do que os proventos que eu recebo por mês. Por exemplo, aqui os últimos rendimentos que eu tive, né, de proventos foi R$ 1.044,11. E isso no mês de outubro. O mês de novembro, aqui está previsto, né, para eu receber mais ou menos R$ 807 reais. Só que alguns fundos, né, alguns fundos imobiliários pagam cedo e outros pagam mais tarde. Mas aqui provavelmente passe os R$ 1.000. Se eu tivesse investido na renda fixa, por exemplo, eu teria muito mais, né? Eu teria muito mais rendimento do que os fundos imobiliários, porque na época que eu comecei a investir, né, em dezembro de 2022, a taxa, se você for observar aqui no gráfico, ó, em dezembro de 2022, é, aqui está, tava 13,75. Então, assim, faria mais sentido eu investir esse montante, né, esse valor aqui de 158 mil, por exemplo, na renda fixa, porque estava bem mais atrativa. Só que eu sabia que essas taxas de juros aqui, eles não iriam se sustentar por longo tempo, por vários tempos, na verdade, entendeu? E o que acontece? Na minha visão, só para falar que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda. É apenas, né, uma informação didática, na minha visão, na minha opinião, como um mero investidor, né, um matuto da roça. Na minha visão, os investidores que estão alocados aqui, nessa renda fixa, por exemplo, nesses investimentos, né, que é atrelado à taxa Selic, eles irão sair e irão migrar para os fundos imobiliários, ou ações, ou outro tipo de investimento que seja mais atrativo para eles. O que acontece é o seguinte: esses fundos imobiliários, hoje que estão aqui, hoje, por exemplo, na minha carteira, está aqui a lista, esses aqui, por exemplo, eles irão se valorizar. Conforme a taxa for de juro, né, da Selic, ela for reduzindo cada vez mais na reunião do cupom, por exemplo, o pessoal vê como ações ou fundos imobiliários como a saída para os seus investimentos. Então, assim, por enquanto, essa aqui é a situação, né, da taxa Selic. Eu creio que até mês de junho, mais ou menos, junho, julho, a gente esteja liberando aí mais ou menos a casa dos 9 a 10%. Essa é a minha visão, né? A taxa do cupom. E o pessoal irão migrar em massa para outros investimentos na bolsa. E assim, eu espero que esse meu patrimônio aqui, né? Esse meu patrimônio, com a desvalorização da taxa Selic e o pessoal começando a aplicar em fundos imobiliários, ela se valorize, né? Porque aqui é fundo de tijolos e ele tende a valorizar cada vez mais. Conforme o pessoal for saindo, né? Saindo desse tipo de investimento que depende muito da taxa Selic, provavelmente esse meu patrimônio aqui ele irá se valorizar, tá certo?
Então, assim, então esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de compra. Estude, põe em prática o que você aprende, né? Não siga A e nem B que você segue na internet. Põe em prática. Pega o conhecimento que você aprende com um e com o outro, tira as suas conclusões, estude, analise. Não, assim, aqui é um investimento de risco. Quando se trata de renda variável, é variável. Uma hora sobe, outra hora desce. Posso que você durma rico e acorde pobre, ou você durma pobre e acorde rico, né? Então, assim, o que eu peço do fundo do coração, tenha cautela, tenha cautela. Não é fácil ter uma consistência para aplicar todos os meses. Ninguém fica rico do dia para a noite em fundos imobiliários, em ações. Isso requer bastante tempo para você aplicar, reinvestir e deixar de desfrutar, né, de lazer, de viagem, essas coisas assim, entendeu? Às vezes até deixar de curtir uma festa, ou curtir a família, né? Tem uma reserva ali que você vai ter uma opção em comer uma pizza, por exemplo, você vai e aplica. Só que os investimentos a longo prazo requer paciência e cautela, tá bem? Então esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha sido bastante claro, tá? E vamos ter, vamos ter paciência, vamos confiar mais um pouco no mercado, vamos ver como ele vai reagir conforme as coisas forem fluindo, entendeu? E fique atento ao Copom, né? E a essa taxa Selic, porque quando ela cai, os investidores, né, que estão aqui investindo no mercado que é atrelado à taxa Selic, eles vão sair, tá? Já é de prático. O pessoal aplica o dinheiro, não está rendendo mais. Quando o dinheiro desvaloriza de uma parte, eles vão para outro setor. E o outro setor que vai receber essa enxurrada de investidores acaba valorizando, né, esse outro investimento. Aqui no meu caso eu estou com 158 mil, aí você imagina daqui a 6 meses, tá? Vamos ver aqui a valorização dele, tá bem? Então a gente se vê no próximo vídeo.